Senhor presidente, senhores edis, quero saudar aos nossos convidados ilustres da manhã de hoje, Leila, a Lira do Comércio, funcionários desta casa e aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook, o meu cordial bom dia. Como se trata, de uma data sublime do aniversário da centenária Lira, peço licença para na manhã de hoje falar de máscara. Quero também registrar nos anais dessa casa o aniversário de nossa Carleane, de nossa Cacá, militante da inclusão, associada à ASUC, e que nós temos o privilégio de tê-la aqui ao nosso lado. Feliz aniversário, Carleane, e que Deus possa redobrar suas forças diante de sua missão terrena. Quero parabenizar primeiramente a Leila pela palestra, pela sua militância, e dizer que lhe parabenizo ainda mais por contrariar a lógica capitalista que faz das drogas sintéticas comércio da vida. Parabéns, Leila, pela sua militância. Moção. A Câmara Municipal de Canavieiras, com amparo no regimento interno desta Casa de Leis e ouvido o plenário, vem através do vereador Vitor Fábio Torres Homem apresentar moção de aplausos à Filarmônica Lira do Comércio pelos relevantes serviços prestados nesse município. Os 127 anos da Filarmônica Lira do Comércio de Canavieiras, fundada em 1º de janeiro de 1894, por importantes comerciantes da época, a então chamada Filarmônica Lira do Comércio representava artística e socialmente a pujança da economia local, sobretudo durante o período áureo da cultura do cacau. A instituição, refletindo o declínio da economia, esteve um período com as atividades musicais inativas, que só foram retomados em 1992, quando o mestre Donaldson Chachá se aposentou da banda da Polícia Militar da Bahia e veio para Canavieiras, junto com outros entusiastas, como Antônio Tolentino, Carlos Alberto de Azevedo Medrado, Benedito, Tairone Perrucho, entre outros. Chachá começou o processo de reativação da banda, que no processo de retomar seus ensaios, buscou vários espaços, como Batalhão da PM, Sindicato Rural e a antiga Guarda Mirim. A banda fez algumas apresentações em 2001, mas ainda sem muito apoio. Em 2002, a extinta Casa das Filarmônicas disponibilizou para a Lira um kit de instrumentos e um fardamento inicial, e assim também foram estabelecidos o Estatuto de Reativação da Sociedade em abril de 2002. A primeira instalação fixa da Lira, desde a retomada, foi na Praça da Bandeira, passando pelo Centro de Abastecimento e também em Rua 13. A Lira do Comércio também, uma escola de música que forma jovens e adultos, sendo inclusive uma importante fornecedora de músicos para as Forças Armadas do Brasil, como bandas e orquestras de músicas país afora. A Lira do Comércio tem hoje como presidente Tiago Souza Santo. A Irlã Encarnação Santos é o maestro, que conduz cerca de 30 músicos atuantes e 20 alunos em sua escolinha. A Lira faz parte da Associação Filarmônicas Unidas da Bahia e sempre está presente nas manifestações cívicas e culturais da cidade de Canavieiras e região. Apesar das dificuldades, a Lira tem se mantido de pé, guardando o fim da pandemia para voltar a seus trabalhos com plenitude. Dê-se ciência desta moção ao Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Cultura, à Secretaria Estadual de Cultura, a deputada estadual Lívia Santana e a Filarmônica Lira do Comércio. E eis que, com dificuldades, com a união dos seus sócios, se ergue esta casa que hoje abriga a Câmara de Vereadores. Era a sede da Lira do Comércio. Mas as canetas dos poderosos desapropriaram, retiraram de uma filarmônica centenária aquilo que não deram. E assim, gente, a Lira, por decreto municipal, é retirada, tem a sua posse, esse prédio retirado e doado ao fraterno auxílio cristão. Mas
Quem poderia ir contra o poder? Uma caneta de um prefeito fez isso. No estatuto do Fraterno Auxílio Cristão estava que, uma vez extinto o Fraterno Auxílio Cristão, que o patrimônio deveria ser anexado ao patrimônio da igreja. E assim, como a internet que caiu o FAC. E, para a surpresa de todos, o que não era do prefeito que foi dado ao FAC, o que não era do FAC, passa-se a fazer parte do patrimônio da igreja. E que foi doado à Associação Comunitária São Boaventura. A igreja a doa uma ONG sua. Essa ONG muda de nome e passa a se chamar Reconto. E eis que hoje a lira encontra-se desapropriada do que é seu por direito, por capricho e desejo apenas dos poderosos da época. E não pensem, gente, que quando houve um decreto tirando da lira este prédio para doar, a ata que os sócios disse, eu existo, eu estou aqui, esse prédio tem dono e não pode ser doado. Mas a justiça parece que tirou a venda e enxergou a quem estava servindo na época, vereador Roque Alves. E esse episódio me faz lembrar, vereador, de um antigo episódio na Bíblia, quando os fariseus, atentando Cristo, mostram uma moeda e perguntam ao Cristo: Senhor, é lícito pagar impostos? O Cristo aqui, na sua sublime iluminação, em sua sublime bondade e sabedoria, ele diz: o que vê nesta moeda? Eles dizem: a cara de César. Era como se chamavam os imperadores, César. E o Cristo diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, senhores vereadores, lira do comércio e Camanavieiras, quando vocês olham este prédio, o que vocês veem? A sede da lira. Então aqui, dentro da minha pequenez, eu repito as palavras do Cristo: então dai a lira o que é da lira, e dai a César o que é de César. Dai aos imperadores e os donos do poder o que são deles, mas dê a lira o que é da lira. Contem comigo, lira do comércio, e tenha certeza que no que depender deste vereador, eu sempre estarei lutando por cada um de vocês. Esta cidade deve muito a esta filarmônica, que toda a sua história parece mais uma estrela cadente percorrendo as ruas e avenidas da cidade, dando aos desfiles cívicos e aos eventos um toque sublime que só a lira sabe dar. Ainda na luta pela cultura, advém uma nova matéria que foi apresentada em 2017, em 2018, em 2019, quem apresentou foi o vereador Diego. Em 2020, quando retornei a esta casa, apresentei novamente. E hoje, no ano de 2021, venho apresentar novamente. E vou apresentar por todos os dias de minha vida, e não me darei por derrotado. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal. Pedido de providências. O vereador que subscreve numa das prerrogativas regimentares ditada pelo artigo 143, depois de ouvido este Parlamento Legislativo, solicita e sugere ao governo municipal atuar junto aos órgãos e secretarias competentes no intuito de providenciar a retomada da reforma e recuperação total e imediata, e solicitação da inscrição do Museu Basílio Carneiro no Instituto Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, IPAC. Justificativa: a reforma e recuperação ainda solicitada faz-se necessário por tratar-se de um imóvel de valor inestimável ao patrimônio de nosso município, pois o referido prédio destina-se a abrigar um patrimônio cultural, não só para os munícipes canaveirenses, mas como também para aqueles que visitam nossa cidade. Tanto importante quanto a reforma e a inscrição para o tombamento do museu pelo IPAC, para que o município tenha acesso e financiamentos públicos para conservação, restauro e promoção.
o prédio do Museu Basílio Carneiro, quando da sua recuperação e tombamento, será para este município um resgate histórico, representando um enriquecimento artístico, intelectual e cultural para as próximas gerações, e aos nossos visitantes, se convertendo em impulso para o turismo. Plenário, vereador Toniel Mendes Cassimiro Neto, 13 de abril de 2021, vereador Vitor Fábio Torres Homem. Quero dizer, gente, que o Museu Basílio Carneiro é uma comprovação que as administrações que aqui se passaram e que se passam não teve competência de tomar conta de uma casa. Dona Nísia, vendo que a idade, que o tempo a vencia para uma missão perante Deus, pega uma caneta, já com sua idade idosa, e deixa como herança para o município, para a sua terra, para a sua mãe, aquilo que ela tinha de mais precioso. E está lá o museu. Continuarei minha luta e conto com todos vocês. Para concluir, senhor presidente, pedido de providências. O vereador que subscreve com fundamento nas normas contidas da Lei Orgânica Municipal, regimento interno desta egrégia casa, solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal a adoção de providências no sentido de contratar, em caráter emergencial, professores para suprir as necessidades existentes no sistema de educação deste município, encaminhando, inclusive, se for necessário, lei municipal para tal finalidade. Justificativa. O artigo 205 da Constituição Federal assim preleciona. Artigo 205. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ato contínuo. Assim preleciona o artigo 8º, inciso 5 da Lei Complementar 173 de 2020. É a lei que restringe, né, aos executivos o aumento de despesa. Artigo 5. Admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as posições de cargos de chefia, de direção, de assessoramento, que não acarreta aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacância de cargos eletivos ou vitalícios, há contratações temporárias que tratam o inciso 5 do caput do artigo 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação militares. Destarte, o artigo 9, o inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, citado como exceção na proibição acima referida, assim dita, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência, e também ao seguinte, inciso 9, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Ora, sendo a educação direito de todos e dever do Estado e dos municípios, consoante o imperativo da Carta Magna, bem assim existindo necessidade de contratação de professores para o desenvolvimento das atividades educacionais neste município, o que ressalta nos exatos termos de interesse público da exceção incerta do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, imperiosa aprovação do presente pedido para que haja viabilidade por parte da gestão municipal da contratação temporária e emergencial de professores para atender às demandas do Sistema Municipal de Educação do município, encaminhando para tal finalidade em respeito à Lei Complementar 173 de 2020, respectiva à Lei Municipal que supra a presente demanda. Vereador Toniel Mendes Cassimiro Neto, 3 de abril de 2021, vereador Vitor Fábio Torres Homem. Ou seja, gente, aqui está uma prova cabal, que eu não apenas critico. Aqui, eu provo, baseado na lei, que a contratação emergencial de professores está amparado pelo artigo 37. O decreto presidencial 173 de 2020, ele exclui como despesa aquilo que estabelece o artigo 37. E eu peço ao prefeito que mande então uma lei municipal, em urgência urgentíssima, autorizando a Câmara autorizando a contratar professores emergencialmente, até que se cumpra, até que se faça o seletivo. A educação não pode mais esperar o seletivo, senão o campus só vai ter aulas em junho.
Os professores efetivos não podem mais esperar o seu desdobramento, nem alunos esperarem a alimentação escolar. Portanto, gente, amanhã estarei conversando com a assessoria jurídica do prefeito e conto com a acessibilidade da administração pública e do apoio dos vereadores para que a lei acima citada, por A mais B, permite que a educação venha a ter o seu básico. Senhor presidente, para concluir, gostaria de parabenizar o vereador Cosminho pela moção de aplauso ao vereador Lauan e aproveito o momento também para agradecê-lo todas as vezes que, como um amigo, tem recorrido aos seus préstimos e ele assim o tem feito. Muito obrigado, Lauan, muito obrigado ao meu assessor jurídico, João Rosário, senhores vereadores e a toda a população canaveirense. Vamos engajados na luta pela justiça com relação ao seletivo, pela educação de qualidade, que é a única herança que um pobre tem, e pela que a gente possa, amanhã ou depois, no aniversário da Lira, dar este prédio como seu presente, devolver aquilo que é seu. Que Deus abençoe a todos.